Queria estudar com você Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 5. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 5. Você achou aí? Diga amém. Se não achou, acompanha conosco aí no telão. Diz assim a palavra de Deus: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pelas águas que batiam no tornozelo. Ele me pediu mais 500, e levou-me por águas que batiam nos joelhos. Mediu mais 500, e levou-me por águas que batiam na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Senhor Jesus, fala conosco agora, Pai. Se revela a nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar a respeito de mover de Deus. Mover de Deus. Como é que Deus se move? Como é que Deus se manifesta através de nós? Como nós podemos participar do mover de Deus? Quantos querem participar do mover de Deus aqui? Levante as mãos. Hoje nós vamos buscar compreender à luz dessa palavra como Deus quer se mover através de nós. Um livro que marcou muito a minha vida foi um livrinho que eu li quando acho que era adolescente, que se chamava Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, do pastor Lori Cunningham, fundador da Jocum. E eu lembro que aquele livro marcou muito a minha vida, porque ele ensinava como Deus se revelava a nós, ia contando várias experiências, mas uma em especial me marcou bastante. Ele era um seminarista, estudava teologia na Faculdade da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, e ele fazia parte de um quarteto, e eles vão para Bahamas para se apresentar. E ali, na hora de dormir, ele está num quarto, sozinho. Tem um quadro na parede branca, ele deitado na cama, ele pega a Bíblia para ler. E quando está lendo a Bíblia, de repente, o Espírito Santo de Deus o visita. E ele vê projetado na parede o continente, o mundo, os continentes. E vê como uma onda, as águas se espalhando e invadindo os continentes. E de repente aquela onda, aquelas águas se transformam em pessoas. Eram jovens, adolescentes, que iam por todos os cantos do mundo pregando o Evangelho. E foi assim que Deus falou com ele, lhe deu uma visão. Depois de alguns anos orando e meditando sobre aquilo que Deus havia revelado aquela noite, eles então começam a missão chamada Jocum, Jovens com uma Missão. E hoje essa missão é a maior organização missionária do mundo, com o maior número de missionários espalhados pela face da terra. Eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de conhecer o Lori Cunningham. Ele já está bem velhinho, e ele esteve aqui na igreja um tempo atrás. E eu lembro que o que me impactou foi que ele continuava falando dessa visão. Não parava. Na reunião que tivemos, ele contou essa história. Depois, aqui no culto, ele não apenas contou essa história, mas quem estava aqui, ele projetou aqui nos telões uma onda gigante. Ele falou: olha, Deus está para varrer a terra com o seu conhecimento. Uma grande onda, um grande mover vai invadir a terra. E a onda era gigante atrás. Ele dizia: você não pode ficar de fora dessa onda. Você tem que participar desse mover do Espírito Santo de Deus. E
E hoje eu vim dizer para você, uma grande onda vai varrer os 4 cantos dessa terra. Deus vai se mover como nunca antes. Você não pode ficar de fora. Deus tem algo contigo. Não perde essa onda em nome de Jesus. Quantos querem pegar essa onda? Levante as mãos. Quantos querem participar do mover do Espírito Santo? Eu quero. Eu creio que Deus está fazendo algo na nossa cidade. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus tem algo com Curitiba, com o sul do nosso país. Não é à toa que aqui na nossa cidade se instalou chamada Lava Jato, que revelou os pecados da nação, das autoridades. Eu creio que Deus está trazendo à luz o que está errado, porque Ele quer lavar a nossa terra com o sangue do Cordeiro de Deus. E do sul está vindo uma onda que vai purificar a nação. Alguns anos atrás, começamos aqui em Curitiba um movimento de unidade. Pastores de jovens começaram a se reunir e crer que através da unidade, a igreja reunida em oração, buscando a Deus, nós podíamos experimentar um mover de Deus. E Deus fez algo incrível. Há 2 anos atrás, nós participamos, eu não sei você, mas eu estava no culto lá na Arena da Baixada com 42 mil pessoas. E nós vimos a glória de Deus. Nós pudemos cantar, celebrar um Deus que está vivo e dizer, olha, essa cidade tem uma só igreja, a igreja de Jesus, e juntos nós vamos além. Mas eu quero dizer para você que esse ano vai acontecer de novo, em nome de Jesus. Eu pedi sábado oração, porque estava difícil a negociação com o Atlético e tal, e chegou na terça-feira, eu fui orar de manhãzinha cedo, eu falei, Deus, eu quero me mover no teu espírito, com as coisas são do Senhor, elas fluem. Se é para acontecer, me dá um sinal. Que hoje o presidente do Atlético me receba. Dá um jeito aí, Deus. Põe na agenda dele. E que os recursos, estava muito alto tudo. Que o Senhor facilite a negociação. Que o preço fique mais barato. Não sei, faz alguma coisa. Vim para a reunião de oração aqui da nossa equipe. Recebo uma ligação. Olha, o presidente do Atlético vai te atender hoje. Entramos na sala, eu e o irmão aqui da igreja. Começamos a conversar, e logo de cara ele falou, olha, nós não vamos cobrar o aluguel, só a estrutura. Mesmo assim ainda é muito dinheiro. Eles se manifestaram o interesse, ele manifestou o interesse ali do Atlético, nos ajudar a organizar o evento. Eu não sei como vai ser isso, mas eu tenho uma convicção, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. E eu vou dizer mais, esse movimento de unidade vai se espalhar pelo Brasil todo. Porque Deus quer conectar e fazer a igreja dele forte na nossa nação. Porque a unidade, ela traz avivamento, ela traz despertamento espiritual. E hoje eu vim dizer para você, você não pode ficar fora do mover de Deus. Deus tem coisas novas, uma onda está se levantando aqui nos nossos dias, nessa cidade. Eu quero te convidar a experimentar o mover do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso? Levantem as mãos. Nesse texto que acabamos de ler, a palavra de Deus vai falar do mover do Espírito como um rio que sai do altar, do templo de Deus, e aonde esse rio passa, ele traz cura, vida, prosperidade. Esse rio, de certa maneira, é uma extensão do próprio Deus, porque aonde ele chega, aonde ele desboca, ele faz coisas que só Deus pode fazer. E assim se dá um mover do Espírito. E a Bíblia, em outras passagens, em outros textos, vai usar essa imagem do rio para nos falar do mover de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia. Salmo 36, ele vai falar desse rio, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias,
pois em ti está a fonte da vida. Salmo 46, 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. A Bíblia nos revela o mover de Deus como esse rio impetuoso, rio de delícias, fontes de Deus. No Novo Testamento, Jesus vai identificar esse rio em João 7. Ele vai falar que o mover do Espírito no nosso interior é como fontes de águas vivas. Diz assim o texto: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O que ele está dizendo? O mover do Espírito nas nossas vidas, ele funciona como uma fonte de águas vivas, que se move em nós e através de nós. É assim que o Espírito age. E a Bíblia vai trazer outras figuras para nos falar a respeito da ação do mover do Espírito. Em João capítulo 3, ela compara esse mover a um vento. E ele diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A Bíblia, quando fala também em Isaías, em Atos, compara o mover do Espírito a um vento impetuoso. No livro de Atos, a Bíblia nos apresenta o mover do Espírito como um fogo que não se pode apagar. Quando acontece o Pentecostes, sobre a cabeça das pessoas havia uma língua de fogo. Moisés, quando tem um encontro com Deus, ele vê uma sarça que pega fogo e não se consome. O mover do Espírito é um fogo que não se pode apagar. A Bíblia também fala que o Espírito se move em nós com gemidos inexprimíveis, em Romanos 8, intercedendo a nosso favor. E eu creio, você tem quantos aqui tem Jesus no coração? O Espírito Santo de Deus já está se movendo em você. Ele intercede, ele geme com gemidos inexprimíveis ao seu favor. O Espírito Santo também se move no Novo Testamento como a pomba. No dia que Jesus é batizado, ouve-se a declaração nos céus: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E no mesmo instante uma pomba vem e desce sobre o ombro de Jesus. E João vai dizer: olha, esse é o sinal de que o Espírito Santo repousa sobre ele. Hoje eu vim dizer: o Espírito Santo vai se mover de novo nos nossos dias. Ele é como fogo que não se pode apagar, ele é como um rio, ele é como um vento impetuoso, mas ele é eterno, meio como uma pomba, e ele vai pousar nesse lugar, trazendo avivamento e despertamento espiritual nos nossos dias. Você não pode ficar fora dessa onda. O mover do Espírito já começou. Meu irmão, hoje fale assim: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero mergulhar nas águas do Teu Espírito. Eu quero participar desse mover de Deus nos últimos dias. Quantos querem viver isso? Eu quero. E hoje eu queria olhar para esse texto e te ajudar a entender o que a palavra de Deus nos diz em Atos 17. Porque nele vivemos, movemos e existimos. E hoje eu vim dizer para você: você pode se mover no Espírito. Hoje nós vamos estudar algumas realidades que envolvem o mover do Espírito, que nos são apresentadas nesse texto. Primeira lição: o mover do Espírito é uma força que não pode ser contida. O mover do Espírito é uma força que não pode ser contida. Pode dizer para quem está perto: o mover do Espírito é uma força que não pode ser contida. Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode fazer parar um manancial de águas vivas? Quem pode impedir Deus de fazer fluir o seu rio de graça e favor entre nós? Quem pode?
A Bíblia vai dizer que ninguém pode conter o mover de Deus. Em Jó 42, versículo 2, ele diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Amém? Em Isaías 43, versículo 13, ele vai dizer: desde toda a eternidade eu sou Deus, e não há ninguém, e não há nada que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode parar Deus? Quem pode parar o mover de Deus? Ninguém. Eu quero dizer que o Espírito Santo se move em você, e nada nem ninguém pode parar o mover do Espírito Santo de Deus. Quando Deus quer fazer algo, Ele faz, acontece. Quando nos movemos em Deus, a Bíblia vai dizer que nada pode nos parar, nenhuma força espiritual ou humana pode nos impedir. Em Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:37-39, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Nada pode parar o amor de Deus, nada pode detê-lo, nem forças espirituais, nem poderes humanos. O Espírito que se move em você é poderoso, ele é uma força que não pode parar. Nenhuma acusação do inimigo ou força da carne. Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, aleluia. Quando o inimigo vier te acusar, diga: você não pode, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. O desejo da carne, a força da carne, ela não pode parar no mover do Espírito. Romanos 8, versículo 10 e 11, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que nem o poder da carne, a força da carne, pode nos impedir de viver os propósitos de Deus. Submetemos o nosso corpo ao mover do Espírito Santo. Ele está dizendo: olha, foi o mover do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O pecado te matou, mas o Espírito Santo vai agir em você com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. E Ele vai te despertar para uma novidade de vida, e a carne não vai prevalecer contra os filhos de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E hoje eu vim dizer para você, preste atenção que a palavra está dizendo, que você pode vencer os teus pecados, porque o mover do Espírito chegou na tua vida. Você pode vencer os teus desejos da carne. Você pode vencer sim o mover do Espírito. Ah, ninguém, nada pode pará-lo. Quantos creem nisso? Eu creio. Ontem eu estava aqui no culto e Deus me mostrou algo tão maravilhoso. Eu estava no meio do louvor e eu vi, era uma muralha assim, e muita água, muita água, muita água. E de repente começava uma brechinha e começava a explodir tudo, e aquela água vinha descendo. E hoje Deus falou para mim: ninguém pode impedir o que eu vou fazer no meio de vocês e na terra de vocês nos próximos dias. Eu posso ver essa água descendo e lavando a nossa terra. Meu irmão, hoje o mover, o rio de Deus vai alcançar a sua vida.
O Espírito está te dizendo: você pode vencer esse pecado. Mas pastor, faz milhares de anos. Hoje o rio de Deus vai passar e vai alcançar a sua vida. E o Espírito que ressuscitou Jesus vai te trazer novidade de vida. Eu creio, ninguém pode parar Deus. Ninguém. É uma força que ninguém segura. Quando lemos o livro de Atos, nos deparamos com essa realidade. O inimigo tentando impedir o avanço do Evangelho, mas ele não podia com o Espírito de Deus. Eu acho tremendo o apóstolo Paulo. Ele sai pregando o Evangelho e Deus manda ele ir a Roma. Ele está preso. E o inimigo tenta impedi-lo de chegar em Roma. Vem um naufrágio. Ele sobrevive ao naufrágio. Atos 28, vai parar numa ilha, a ilha de Malta. Chega na ilha de Malta. E ali os residentes da ilha, os habitantes da ilha, os recebem bem. Fazem uma fogueira. E ele está trazendo lenha para colocar numa fogueira. E a Bíblia diz que uma serpente vem e morde as mãos do apóstolo. E aqueles homens da ilha falam: esse cara era um homicida. Porque ele quase morre num naufrágio. E agora vem uma serpente e ainda o pica. Ele deve ter feito algo muito grave. E eles ficam esperando ele inchar e morrer, diz a Bíblia. Mas nada acontece com o apóstolo Paulo, sabe por quê? Ninguém pode resistir o mover do Espírito de Deus. E havia um cara que era o chefe da ilha, chamado Públio. O seu pai estava doente há anos. E aí falam assim: esse cara tem algo com Deus. E ele vai até Públio, impõe as suas mãos, ora por aquele homem, e o pai de Públio é curado, e aquela ilha é evangelizada. Sabe por quê? Ninguém pode parar. Ela é uma força, ele é um rio, é uma força impetuosa, um vento impetuoso, é uma força poderosa. Quantos creem no mover do Espírito de Deus? Eu gosto também de Atos 13, quando o procônsul Sérgio manda chamar Barnabé e Paulo. Ele estava querendo aprender as novidades a respeito de Deus. A Bíblia diz que tinha um camarada chamado Elimas, também conhecido como Bar Jesus. Era um feiticeiro, um encantador. Mas quando o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra para Sérgio, o procônsul, Elimas, esse feiticeiro, começa a tentar confundi-lo. E aí começa um mover que ninguém pode parar. O apóstolo Paulo diz: filho do diabo. Fala assim para o procônsul Sérgio: filho do diabo, fica quieto. Você está tentando perverter os caminhos retos e justos de Deus. O Senhor te cegará. No mesmo instante escurece a vista do Elimas. E a palavra de Deus diz que o procônsul Sérgio, maravilhado, entrega a vida a Jesus e crê no Evangelho de Deus. Quem pode parar os filhos de Deus? Quem pode pará-los? Aleluia. Pedro, Atos 12, está na cadeia. Tinham matado Tiago, agora era a vez dele. Estava ali algemado, um soldado de um lado, outro do outro. Soldado na porta e outro no portão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor vai ali no cárcere, toca nas suas costelas, e quando ele abre os olhos, as suas algemas caem. Eu não sei o que aconteceu com os guardas, mas ele passa pela porta. Quando ele vê, Deus manda ele vestir as sandálias, pôr a capa. Quando ele vê, ele está passando pela porta, indo embora. Sabe por quê? Ninguém pode parar o Espírito de Deus. Hoje eu vim dizer para você: nós vamos viver coisas grandes, tremendas nos nossos dias. Eu quero participar desse mover do Espírito que ninguém pode parar. Eu gosto das histórias de avivamento. Eu já li muitas delas, mas uma história que eu gosto bastante é William Seymour. Eu gosto muito dessa história porque esse é um avivamento improvável. Se você for olhar com os olhos humanos, não seria possível. William Seymour era um homem negro em 1906, num tempo de segregação racial. Para você ter ideia,
ele fez o seu seminário teológico no corredor da sala, porque não deixava ele frequentar as aulas com os outros alunos. Um homem simples, pobre, a denominação não o aceitou. Você vai ver onde que foi as reuniões da famosa Rua Azusa. Foi numa capela metodista episcopal abandonada, porque tinha acontecido um incêndio ali, e ela ficou semi-destruída, e virou um celeiro, chão batido. Eles fizeram os bancos, o púlpito era com caixas, que eles arranjaram de madeira, e é ali que Deus começa a derramar o seu Espírito. Sabe como começa? Uma reunião na casa de uns irmãos. Eles vão lá para orar e buscar a Deus. William Seymour está ali. E quando eles começam a clamar, o Espírito Santo de Deus vem. Jenny Moore, que depois se transforma na esposa de William Seymour, ela não sabia tocar piano. Ela nunca tinha ministrado no louvor, mas tinha um piano na sala. E ela, tomada pelo Espírito, começa a tocar piano lindamente e cantar canções que fluíam dela. Canções que ela compunha na hora, e o Espírito começa a ser derramado sobre aquela sala. As pessoas começam a ter experiências com Deus. As notícias se espalham, a casa fica pequena. Eles vão para procurar uma capela, acham esse celeiro, e começam reuniões de oração, dia após dia. Começava 10 da manhã e terminava 10 da noite. E depois de quase um mês, era uma multidão que havia se convertido. E hoje a maioria das igrejas pentecostais no mundo tiveram influência de um movimento que começou com um homem negro, que havia sido excluído por todos, inclusive pela igreja, que era pobre, numa comunidade pobre, dentro de um celeiro. Mas quem pode parar o Espírito Santo de Deus? Nada, nem ninguém. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E hoje eu vim dizer, Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. E Ele escolheu a nossa terra. Ele escolheu o Brasil. A terra do jeitinho, a terra da corrupção, a terra disso e daquilo, de um povo com complexo de vira-lata, que não acredita em nada e nem ninguém. Mas Deus olhou para a nossa terra, e o rio de Deus chegou no Brasil, e a nossa terra vai ser restaurada. Eu vou andar de cabeça erguida e dizer, sou brasileiro sim. Deus restaurou o meu país, a minha terra. Ninguém pode parar o Espírito de Deus. Quantos creem nisso? Eu quero dizer para você, você é um privilegiado. Diga para o irmão que está do seu lado, você é um privilegiado. Porque o mover do Espírito chegou no Brasil, e você vai fazer parte disso. Quantos creem? Eu creio. Nós vamos ver os estádios de norte a sul lotados, cultos acontecendo. Eu vou estar um dia no Maracanã, pode escrever aí, meu irmão, e nós vamos estar celebrando, porque essa terra tem dono. Esse não é o país do futebol, coisa nenhuma. Esse é o país onde Jesus Cristo, o Rei dos Reis, resolveu pôr a sua chancela, e o reino de Deus chegou nos nossos dias. Quem pode parar o Espírito de Deus? Talvez você ouviu alguém dizer, você é só um menino, você não pode fazer nada na tua escola, você não tem um cargo que lhe permita mudar as coisas no lugar onde você trabalha, você não tem autoridade. Mas nós temos algo maravilhoso. O Espírito Santo de Deus se move em nós. Eu creio, Deus vai nos usar. Quantos creem nisso? Segunda lição: o mover do Espírito nasce no lugar da adoração. E eu acho interessante, o versículo 2 diz assim: Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Eu acho interessante porque, agora no versículo 2, o profeta está, desde o capítulo 40, ele está descrevendo ali a profecia no novo templo, que Deus vai reconstruir. E agora ele está na porta. E o anjo fala para ele, olha, vem, vamos achar a nascente. Ele vê a água saindo ali pela soleira da porta.
E ele fala, o anjo fala assim, vamos achar a nascente. E eles começam a rodear o lugar, procurando a nascente. E aí eles encontram. Na nova linguagem de hoje fala que a água borbulhava do lugar onde seria ali o altar de Deus naquele tempo. E eu fiquei pensando, né? Que interessante. O mover do Espírito sempre começa no lugar da adoração. Sempre. E ali é um fiozinho de água, que depois se transforma num rio poderoso. E sabe, as coisas de Deus, elas começam assim, pequenininhas. É como um fio de água, borbulhar de água. Mas não menospreze os começos humildes, diz a palavra. É assim. Eu acho interessante o rio Amazonas. Esse rio tem 7.000 quilômetros de extensão. A bacia do rio Amazonas, ela tem 7 milhões de metros quadrados. É a maior bacia fluvial do mundo. Corresponde a 20% de toda a água potável, água doce do mundo, você vai encontrar ali, na bacia fluvial do Amazonas. E se você for na fonte, que é lá no Peru, você vai ver água descendo pela parede. Aquele rio poderoso e imponente nasce com um fio de água. O mover do Espírito, ele começa assim. Quando nós procuramos o lugar do borbulhar das águas, a fonte, o fio de água, e na visão do profeta, era no altar da adoração. Hoje eu vim dizer para você, essa é uma realidade espiritual que Deus quer nos ensinar. Mover do Espírito, avivamento começa no lugar da intimidade com Deus. Onde eu e você resolvemos começar simplesmente a orar, a adorar, a buscar a face do nosso Criador. E ali, a gente vê a água borbulhando do chão. É um fio de água, a revelação do Espírito. Mas quando nos movemos na direção da revelação que recebemos nesse lugar, Deus vai transformando esse fio de água numa corrente. Águas poderosas que invadem a terra, transformando e levando tudo. Hoje eu vim dizer para você, Deus quer se revelar para você. Deus quer te levar para o lugar da nascente do mover. E esse lugar é no altar, é na presença do Altíssimo, é no lugar da adoração. Quantos creem que avivamento começa quando a gente dobra os joelhos? Quantos creem que o mover do Espírito começa quando simplesmente adoramos o Pai, clamamos a presença dEle? Hoje eu vim te dizer, o Espírito está te convidando a esse lugar. Jesus está aqui falando, filho, vem para esse lugar. Eu quero me revelar para você. Sabe, comigo começou assim. Eu lembro que durante muitos anos eu participava da igreja, vinha nos cultos, mas eu só passava por aqui. Eu lembro que um dia me convidaram para uma reunião de oração, uma vigília. E quando eu cheguei naquele lugar, eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia. Eu vi água borbulhando do chão. Era uma reunião de jovens, 20 jovens. Um cara maluco pegou um violão e falou assim, nós vamos cantar, isso era 11h30 da noite. 7º andar de um apartamento aqui perto. Nós vamos cantar. E nenhum vizinho vai ouvir, porque a gente vai orar para Deus fechar as janelas. Eu falei, esse cara é louco. Vai dar BO, vai vir a polícia aqui, o que eu estou fazendo nessa casa? E aí ele pegou o violão, começou a tocar, e a galera começou a bater palma forte, e eu fiquei preocupado. Era um chão de taco, tinha um cara com o sapato solado.
Em determinado momento, sei lá o que aconteceu com o brother lá, ele ficou cheio do espírito, eu acho, mas ele começou a pular no taco lá. Eu falei, meu Deus, agora pronto. Não tem, o vizinho de baixo vai reclamar. E nada acontecia. 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Quando aquele menino veio, pôs a mão na minha cabeça, eu tinha 15 anos de idade. O mover do Espírito alcançou minha vida. E naquele lugar de adoração eu caí prostrado, eu não conseguia levantar minha cabeça do chão, porque eu ouvia Jesus falando comigo, e eu entendi naquele dia, e quando buscamos, quando adoramos, quando clamamos, Ele vem. E eu preciso dizer para você, que água vai borbulhar no chão da tua casa, se você começar a procurá-lo, que água vai borbulhar aqui nesse lugar, quando você fizer de fato desta casa, casa de adoração para você, não um lugar de encontro ou de convívio social, não, esse é o lugar da revelação do Espírito Santo de Deus, e o mover começou já a acontecer, tem água borbulhando aqui hoje, Deus quer falar com você, quantos creem nisso? Um dos avivamentos que mais abençoaram a história foi o avivamento morávio. O conde de Zinzendorf abriu as suas terras, as suas casas, para receber os cristãos perseguidos na Europa. E começou a chegar gente de tudo que era canto do mundo. Você pode imaginar costumes diferentes, denominações diferentes cristãs, as mais diversas. Um cultuava no dia, outro no outro, um usava roupa de um jeito, um comia um tipo de comida, outro, e começou uma brigalhada total. Um dia, esse homem, movido pelo Espírito, resolve começar uma reunião de oração. Eles começam a orar, tem uma estratégia. Eram turnos de mulheres e homens, 24 cada vez. E aí essa reunião começa, e não para durante 100 anos. E Deus começa a trazer o coração de um para perto do outro. As diferenças caem por terra. A igreja de Jesus aparece. E esse se transforma na época no maior celeiro missionário do mundo. Das terras de Zinzendorf, missionários varreram a terra pregando o evangelho até na Groenlândia, na época, nos confins da terra, nos lugares gelados. Eles saíram pelos todos os cantos, porque quando se lançaram ao lugar da adoração, a água começou a borbulhar do chão. Uma fonte pequenininha, que se transformou num rio poderoso e abençoou toda a terra. Hoje eu vim dizer para você, Deus quer trazer a revelação, um fio de água. Vai borbulhar água do chão. Quem quer participar do mover de Deus? Vai para o lugar da adoração. Vai para o teu secreto. É lá que o mover começa. É lá que tudo se inicia. Terceira lição. O mover do Espírito envolve uma decisão de ir às águas profundas. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500. E agora as águas batiam no joelho. Depois mais 500. E era as águas batiam na cintura. E depois águas que ele não podia atravessar. Olha o que eu aprendo aqui, preste atenção. Eu é que decido onde eu estou disposto a chegar. Fala isso para o teu irmão. Você que decide. Aonde você quer chegar? O que você está falando, pastor? Que o mover de Deus tem a ver com o esforço pessoal. O mover que Deus tem para a sua vida tem a ver com o teu esforço, sim. A salvação não, mas o mover, sim. E eu acho interessante porque nessa imagem, nessa visão, o anjo está o tempo todo convidando ele, vai mais um pouco profundo. Aí ele chega, anda, está no tornozelo, vai que tem mais. Vai que tem mais. E ele anda mais um pouco, não, vai que tem mais. E sabe, Jesus continua fazendo o mesmo com a gente. A gente se depara com as realidades do Espírito, e Ele está falando, ei,
Vai mais um pouco que tem mais. Anda mais um pouco que tem mais. Eu tenho novidades, coisas novas. Não para aí. Hoje eu vim dizer para você, Deus tem mais. Não para. Deus tem mais. É muito comum nós pararmos às margens, nos conformarmos com as águas no tornozelo e não irmos às águas profundas. Eu gosto quando Jesus está com Pedro no barquinho, em determinado momento ele fala assim: vá para as águas profundas. Sabe por quê? A margem não era o lugar da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa ia acontecer aonde? Nas águas profundas. Tem gente que está deixando de viver o sobrenatural de Deus. Não está no lugar da pesca maravilhosa, porque parou o barco na margem e acha que está bom. Eu vejo pessoas aqui, jovens, se converteram, foram salvos, foram libertos. E aí, a água está no tornozelo e eles acham que está bom. Mas eu quero dizer para você, não, caminha mais um pouco. E quando você se arriscar a andar nessas águas, elas vão bater no joelho. E Deus vai te libertar dos seus pecados. Você vai ser batizado e vai começar a ser usado no ministério. E talvez você ache, talvez está bom, acabou. Não, tem mais de Deus. Se lança nesse rio. E aí quando você resolve buscar a Deus, Ele te coloca como um líder. Você começa a pregar o evangelho, testemunhar, as pessoas são tocadas. E você acha que está bom, as águas estão na cintura. Não, tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Existe um rio que não vai dar pé para mim e para você, meu irmão. Mas isso envolve uma decisão. Quanto você tem buscado a Deus? Ele é prioridade ou não na tua vida? Você de fato procura de todo o teu coração? Você se esforça? Deixa eu dizer para você, chegar às águas profundas dá trabalho, envolve sacrifício. George Whitefield ele vai dizer: nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. C.S. Lewis diz: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de modesta importância. Ou é tudo ou é nada. Não tem como ser mais ou menos. Charles Finney: o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha, decididos a vencer ou morrer. E se for necessário vencer e morrer, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quem quer ir às águas profundas aqui, levante as mãos. Você tem certeza? Você está disposto a pagar o preço? Esse ano eu falei: Deus, eu quero ir para as águas profundas. Chega. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vive experiências com Deus e a gente se conforma com elas. Aí você começa a contar as histórias, é tudo lá de trás, coisa que Deus fez lá atrás. Meu irmão, Deus quer fazer algo novo hoje na tua vida, e amanhã e depois de amanhã. Eu falei: Deus, esse vai ser o ano que eu mais vou crescer espiritualmente. E eu fiz decisões, tomei decisões. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca li, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou acordar de madrugada. E olha que eu tenho 2 filhos pequenos, eu quase não durmo, mas vale a pena. Porque quando você chega de manhã quase se arrastando, eu entro no chuveiro porque senão eu durmo. Ou eu oro andando às vezes para não dormir. Fico andando na sala. Mas como é poderoso começar o dia na presença de Deus. E aquelas horas ali passam voando, porque você recebe uma revelação que vem do alto. Ele fala, ele se move. Esses dias eu entrei num lugar, eu fui falar com um cara, o meu amigo que levou ali, ele é um empresário bem sucedido. Ele falou: Michel, meu sócio, é o coração duro demais, ele não vai se comer. Vamos morar lá na empresa. Eu estou lá, eu não falei nada, comecei a conversar com o cara, e ele falou para o chefe dele:
que esse moço tem? Ele brilha. Eu falei, deixa eu te contar, é o Espírito Santo de Deus. Aí comecei a falar de Jesus para ele, aquele cara de coração duro, entregou a vida para Jesus. Está sendo discipulado. Terça-feira agora comecei o discipulado dele. Empresário, vendeu já 1000 empresas, ele já vendeu. Ele tem um negócio de vender empresa, já vendeu 1000 empresas. Ele falou, Michel, pode falar qualquer negócio que você falar aí, eu já tive. Estudando quem é Jesus comigo essa semana, orando, emocionado, como é que Deus faz, como eu não tinha encontrado isso antes. Queridos, Deus é poderoso. Eu posso ver Deus incendiando o coração de pessoas aqui. Quantos querem ir às águas mais profundas? Sai desse lugar da acomodação em nome de Jesus. Querido, a palavra de Deus não tem a ver com inteligência, conhecimento, tem a ver com revelação. E tem gente aqui que não recebe revelação de Deus há tanto tempo. Qual vai ser o compromisso? Aonde você quer chegar? Eu quero ver esse país transformado, quantos querem? Eu quero participar de um avivamento. Eu lembro quando eu era moleque, Deus falou comigo no chuveiro que eu ia viver um avivamento. Eu quero dar minha vida para isso. Você está disposto? Vamos entrar nessa água, vamos se jogar lá dentro, porque Deus tem mais para nós. Quantos querem isso em nome de Jesus? Por último, ação, o mover do Espírito, é uma ação transformadora de Deus no mundo. Versículo 9, todos os seres vivos que povoavam os lugares por onde este rio passava, tinham vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá, as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá, por onde quer que esse rio passar. Que coisa tremenda! O mover do Espírito tem a ver com a ação transformadora de Deus no mundo. E aqui ele vai descrever isso, esse rio vai passando, e por onde ele passa, ele vai transformando as coisas. Do lado tem árvore, está passando no meio do deserto. E ele desboca lá no Mar Morto. Não tem vida no Mar Morto, quase inexistente por causa da salinidade da água. Mas quando ele desemboca no Mar Morto, o que acontece? Peixes, a vida brota. O que ele está querendo dizer? O mover de Deus tem a ver com uma ação transformadora do Espírito Santo no mundo. Eu não consigo conceber avivamento sem salvação, sem transformação, sem mudança. E eu creio que esse rio vai passar nos nossos dias, transformando tudo e todos. Porque o mover do Espírito transforma a vida das pessoas e muda a realidade das coisas. E hoje eu vim dizer para você que eu creio que o mover do Espírito vai acontecer de forma tremenda nos nossos dias. Ontem eu ouvi uma palavra que muito me impactou. O Brunão estava falando aqui sobre esse mover de Deus que vai transformar a cultura, que vai transformar as áreas de influência da nossa sociedade. E eu creio que é exatamente isso que o Espírito Santo vai fazer nos nossos dias. Ele vai promover a unidade da igreja, para que juntos nós possamos tomar, com o reino de Deus, as áreas de influência da sociedade. E aí o rio de Deus vai transformar tudo na nossa terra. Eu fico impactado como Deus se moveu no passado. Há alguns anos atrás eu tive o privilégio de ir para Boston. E eu visitei o lugar ali, onde tinha um memorial, onde começou a Universidade Harvard, nos Estados Unidos. O pastor que estava me levando, ele falou, Michel, aqui onde você está passeando, nesse complexo aqui, é o lugar que existe o maior número de gênios por metro quadrado no mundo. Ele falou, está aqui o MIT, está aqui a Harvard, e nós fomos num lugar, ele falou, Michel, olha como tudo começou. Sabe quem foi John Harvard? Era um pastor. Ele queria preparar os cristãos, o clero, os pastores da sua época, para que eles dominassem a cultura, os conhecimentos. O símbolo da Harvard era uma Bíblia aberta, onde emanava o conhecimento para todas as áreas. Se você ler as leis de Harvard,
É muito interessante, mandava ler a Bíblia. Olha só. Cada um deve considerar o principal fim de sua vida, estudar para conhecer a Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna. Está lá na lei de Harvard, as leis do estudante. Cada um deveria seriamente, através da oração em segredo, pedir sabedoria dele. Cada um deve exercer a leitura das Escrituras 2 vezes por dia, para que esteja pronto a prestar contas da sua proficiência nela, tanto nas observações teóricas, da linguagem, da lógica, como nas verdades práticas e espirituais, conforme o seu tutor. E aí vai, são leis espirituais. Era uma faculdade crente mesmo. E aquilo se transforma numa potência da inteligência no mundo. Aí você vê hoje, eles secularizou completamente a faculdade. Mudaram o símbolo, tiraram as leis. Isso está acontecendo em países que antes eram referências, que foram os precursores da evangelização no mundo. Mas preste atenção, Deus está começando um mover aqui no Brasil. E o que a gente vai fazer nos próximos dias? Nós vamos unir as igrejas de diferentes denominações, pessoas. E ontem eu estava orando, e enquanto estava no culto, Deus mostrou para mim, centro cultural. Nós vamos preparar, através de escolas de formação, eu creio, as melhores bailarinas, os melhores músicos, os melhores pintores, os melhores, os caras que escrevem as melhores histórias, roteiros. Vamos fabricar os melhores filmes, porque a igreja vai se unir para tomar a cultura nos nossos dias na nossa terra. E nós vamos organizar ministérios aqui na igreja. Vai ter um centro de tecnologia e desenvolvimento. Sabe por quê? Eu vou pegar todos os nerds, tudo que é canto, em nome de Jesus, crente. E nós vamos fabricar coisa de ponta, a melhor tecnologia vai sair. Sabe por quê? Nós temos um Deus que nos inspira e que Ele é grande. E todo conhecimento, sabedoria está nele. E nós vamos começar a agir. Vamos tomar a política. Deus já deu uma estratégia. Sede de justiça. Como fazer política? Falar, Deus, como eu vou entrar nisso sem indicar pessoas, sem se comprometer? A política é a prática da boa cidadania. Vamos espalhar essas igrejas que estão no movimento aí de unidade. Vamos abrir fóruns. Nós vamos trazer os problemas da cidade reais. E nessas mesas os jovens serão convidados a discutir os problemas e trazer soluções. Vamos trazer para uma mesa, vamos pegar as melhores ideias e vamos falar, a igreja do Senhor Jesus vai começar a fazer algo nesse sentido. Nós vamos arrumar as coisas na nossa cidade. Chega de falar mal do país, das autoridades. Meu irmão, a gente vai entrar nas favelas. Nós vamos entrar nos becos dessa cidade e nós vamos declarar, o reino de Deus chegou. E quem pode parar? O Espírito Santo de Deus. Quando começou o movimento de unidade, depois da arena, nós falamos, vamos tirar o povo da rua. Uma igreja não tira o povo da rua. Não consegue resolver o problema dos moradores de rua. Mas a igreja do Senhor Jesus na cidade pode. Começou a Cristolândia aqui. Investimos 500 mil reais. Uma igreja não faz isso em 6 meses, fizemos. 500 mil reais. Tem 30 rapazes lá que saíram das ruas. Agora, semana que vem vai ser a formatura. 15 se formaram como padeiros. Eu tive o privilégio de tomar café e comer o pão que esse povo que estava morando na rua preparou para eu comer. E a gente estava ali todo mundo celebrando os pastores. 15 padeiros eram homens de rua. Sabe por quê? A igreja resolveu dar as mãos nessa cidade e ninguém pode parar o que o Espírito vai fazer nos nossos dias. Eu creio que se nós abandonarmos as nossas diferenças, eu quero pedir para isso, obrigado, querida. Se nós abandonarmos as nossas diferenças, Deus vai entregar a cidade nas nossas mãos. Deus vai entregar a terra nas nossas mãos. E eu consigo ver as áreas de influência da sociedade
sendo tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Onde o rio de Deus desemboca, Ele transforma tudo. Deus não vai apenas transformar a tua vida, da tua família e dos teus. Deus vai transformar a terra por inteiro, a sociedade por inteiro. E Ele te colocou num lugar estratégico, porque Ele quer te usar para começar a transformar as coisas. Eu creio. O reino de Deus chegou. Nós vamos fazer dessa nossa oração: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós não queremos apenas encher estádios. Isso é só uma demonstração, para que todos saibam e nós saibamos, de que o nosso Deus é grande e podemos fazer coisas grandes em nome de Jesus. Mas nós vamos dar as mãos, e as potestades, principados, domínios, autoridades cairão por terra nos nossos dias. Eu creio que um dia, nesse tempo, nesse feriado que estamos aqui parando para buscar a Deus, eu creio que Deus vai transformar a cultura, vai parar tudo, não vai ter mais desfile, coisa nenhuma. Essa terra vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Nossa terra não vai ser mais promíscua em nenhum lugar onde a mulher é um objeto sexual e é apresentada dessa maneira. Daqui a alguns anos os meus filhos vão poder andar pelas ruas no carnaval, e a gente vai fazer culto nas avenidas. Eu vou estar lá na Sapucaí dizendo: Jesus é o Senhor dessa terra. O sangue de Jesus vai lavar a nossa terra. Ah, você é sonhador demais. Sonhador? Quem pode parar o Espírito de Deus? Eu vi um rio. Eu vi a força das águas. Eu vi. Vai arrebentar tudo, meu irmão. Deus vai mover tudo. E eu queria te convidar a fazer parte desse mover do Espírito nos nossos dias, a ter fé e crer que Ele é poderoso e Ele vai à tua frente, a se lançar no lugar da adoração e começar a buscar a Deus, a se esforçar. Sai em nome de Jesus desse raso. Esses dias eu fui com meu filho na praia e ele chegava no rasinho e ficava com medo e voltava correndo. Entrava no rasinho e voltava correndo. Eu falei: vem, filho. Peguei ele no colo e entrei na água. Minha oração é que Jesus pegue você no colo e Ele te leve às águas profundas hoje. Para de sair correndo, tem coisas maiores, coisas grandiosas. Deus vai fazer nos nossos dias. Chegou! Como eu queria que você simplesmente acreditasse. Como eu queria que você visse com os olhos da fé. Como Moisés subiu a montanha e viu a glória do Senhor, hoje eu queria junto com você subir a esse lugar privilegiado, onde os nossos olhos são abertos, onde a presença de Deus vem. Eu quero me esconder naquela rocha e ver a glória de Deus. Eu quero descer a montanha com o rosto brilhando, como eu queria que esse brilho, o brilho da glória de Deus, alcançasse a sua vida hoje. Como eu queria mergulhar contigo nessas águas. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de um Deus vivo e poderoso, que quer fazer algo novo nos nossos dias. Eu quero experimentar o mover de Deus. Eu quero. Quantos querem isso? Saiam do seu lugar agora, venham aqui à frente, nós vamos orar. Deus, eu quero as águas profundas, eu quero mais de Ti, eu quero a Tua presença. Sai agora em nome de Jesus, se Deus falou contigo.